tarde, Senhor Jesus. Esse hino mexe muito comigo, porque eu tive que adorar quando minha mãe estava morrendo. E não foi fácil. É fácil a gente adorar a Deus quando a geladeira está cheia, né? Quero ver você adorar no dia do luto. E eu tive que adorar. Deus me usou para minha mãe, falando que queria um conserto dela. E ela era muito rebelde, sabe? E Deus falou para mim que tem crente rebelde aqui nessa igreja. E Deus está querendo conserto e posição de pessoas aqui. Eu falei, Senhor, eu vou para lá, mas eu vou falar tudo que o Senhor me der. Entreguei para minha mãe que Deus queria um conserto dela, que Deus me dava uma visão dela partindo sem salvação. Ela gritou comigo e falou assim, agora eu vou para Macumba. Eu falei assim, tá bom, mãe, faz o que a senhora achar melhor. Fui embora para minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, o Senhor falou assim, não turbe o teu coração, vou eu colher ela. Só que eu achei que ia demorar. Aí eu estava com a campanha lá na congregação do Apolo, lá em São Gonçalo. A campanha é o dia que Deus tirará o meu filho da prisão. Eu estou com meus 4 filhos afastados do evangelho. Aí Deus salvou os filhos da mãe toda lá no Apolo. Chegamos lá, a bala estava comendo e o Senhor começou a trabalhar e libertar. A primeira prova, eu cheguei na minha casa, murmurei com o Senhor. Eu falei, Senhor, tu está salvando o filho dos irmãos, das irmãs e os meus. Ele falou, a minha graça te basta. Anabada subiergue. Não é no seu tempo, é no meu. E doeu. E fui lá fazer a campanha. Aí eu cheguei, eu esqueci que Deus tinha falado que ia colher minha mãe. Eu pensei que ia demorar. Quando eu chego em casa, o telefone toca. Filha, você está onde, meu pai? Eu falei, pai, acabei de chegar agora do culto. Ele vai lá no hospital. Eu falei, no hospital, fazer o quê? Ele já de vez falar para mim que ela já tinha ido, não falou. Quando eu cheguei, eu chamei meu irmão mais velho e falei assim, você está sabendo que mãe está no hospital? Ele falou, não. Eu falei, desce, vamos comigo. Fui lá para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu adorei. Meu irmão olhou para mim, eu olhei para ele. Eu falei assim, ela já foi. O Senhor colheu minha mãe. Mas a palavra que o Senhor me deu aqui, vamos lá? Não adora a Deus só quando a geladeira estiver cheia, não. Adora Ele também na luta. Aí eu cheguei em casa, fiquei braba com Jesus, pastor. Eu falei, quer saber, minha filha? Eu vou me trancar dentro desse quarto, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Jesus deixa. Fui fazer pirraça para Jesus. Anagassubieg. Aí fiquei falando com ele, Jesus, eu tinha planos com a minha mãe. Meu plano era ver o Senhor libertar ela. Anos eu orando para o Senhor libertar, botando no círculo de oração comigo. Ele, seu plano é um, mas o meu é outro. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, larga a rebeldia, larga a meninice e vai fazer a minha obra. E fui. E fui fazer a obra do Senhor. Para Deus não tem barganha, não tem meninice, não tem a rebeldia. Ou você entra na posição com o Senhor, ou você vai ficar nessa terra porque Jesus está voltando. Mateus, vamos lá em Mateus. Mateus 6 é uma palavra muito conhecida. E eu vou falar o que o Senhor me deu aqui. Deixa eu botar meu óculos. Aleluia. Vamos lá em Mateus 6, versículo 24, fala assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou
de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a mamão. Pode sentar. E o Senhor falava para mim ali sentada, que tem pessoas aqui que você está servindo a dois senhores. E é hora de tomar uma decisão. Ou serve a Deus ou serve o mundo. Porque Jesus está voltando. Há quanto tempo você não sabe o que é um jejum? Há quanto tempo você não sabe o que é orar pela madrugada? E o Senhor está requerendo isso de pessoas aqui. Porque em Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Como é que você vai ver Deus com a barrigona cheia, comendo tudo que você vê na sua geladeira? Cadê a oração pela madrugada? Cadê o jejum? Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Anagaçuí. A palavra de Deus diz em Mateus 25 que à meia-noite o noivo veio. As prudentes ficarem as loucas. As prudentes subiram, e as loucas ficaram. E como está a nossa veste hoje aqui? Se hoje fosse o arrebatamento, há quanto tempo você não jejua? Ei, há quanto tempo você não ora pela madrugada? E o Senhor está requerendo, porque pecado não é só adultério, prostituição não. Quando nós deixamos de orar, de jejuar, de consagrar a nossa vida, nós também estamos pecando. E eu vou contar um testemunho rapidinho aqui. Falar mal dos outros é pecado. E por que você ainda continua? Vou contar um testemunho. Eu entrei dentro de uma igreja. Eu era crente sem vergonha. Sabe o que é crente sem vergonha? Queria Jesus em mundo. Fala assim, estreitor. Eu encontrei com uma mulher de Deus, círculo de oração, comunhão com Deus e vida no altar. E eu fui mexer justamente, pastor, com aquela mulher de Deus. Anagaçuí. Na igreja eu era uma santa, em casa eu era um diabo. Porque na igreja, sabe o que eu fazia? Eu falava bem da irmã com todo mundo. Ah, tá vendo aquela irmã ali, é isso e aquilo. Mas quando ela virava as costas, eu largava nela. Ei, cuidado você que está falando mal das pessoas. Isso é pecado. Fala assim, um dia a casa cai. Aí, o Senhor sempre usava vaso para mim, falando assim, olha, fecha a tua boca. Só que eu não entendia, porque eu ainda estava buscando os mistérios de Deus e no processo de libertação. Aí lá em Salmo 1 diz, não sentai na roda dos escarnecedores. E eu sentava. Como eu falava mal daquela mulher de Deus, mas eu falava mesmo, com a minha família, com todo mundo eu falava. Um dia, ela falou assim para mim, vamos lá em Manilha. Eu nunca tinha ido em Manilha na minha vida. Esse dia foi o dia da capa cair. Capa vai cair. Deus nunca crente capuda e capuda dentro da igreja, não. Homem e mulher de Deus de verdade. Tomei meu banho, me arrumei. Ela foi lá na minha casa. A mulher fazia campanha na minha casa. A mulher jejuava por mim. A mulher me ajudava em tudo que eu precisava. E eu largando o pão na irmã. Cuidado você que está dentro da sua casa, com a língua comprida, falando de pastor, falando de presbítero, falando de missionário, falando da igreja tal, a igreja tal, ainda há profeta na terra. Cuidado que Deus vai puxar o tapete. Aí eu tomei meu banho, fui lá para Manilha. Quando eu cheguei lá, que culto maravilhoso. O céu estava aberto, estava cheio de irmã. Aí veio uma irmã de túnica. Nessa época eu ainda não usava túnica, usava saia e blusa. Eu estou vendo a igreja cheia. Terminou a oração, eu virei para a irmã e falei assim, irmã, vamos embora. Aí a missionária lá do culto falou assim, não, fica você e fica você. Eu falei assim, eu vou receber vitória.
eu vou receber bênção. Sabe o que aconteceu? Aí o culto foi uma bênção, foi todo mundo embora. Quando a igreja ficou vazia, a missionária foi lá, onde estava a mulher de Deus, falou: sua cobra, sua jararaca veio aqui agora. Olhou para a mulher de Deus e me botou de frente para ela, falou assim: ó, você está andando, sabe com o quê? Você não está andando com a mulher de Deus, não. Você está andando com uma cobra, com uma sucuri, com uma jararaca. E essa cobra está falando de ti. Eu olhei para aquela mulher de Deus. Não tive nada que falar. Ela contou tudo. Ela falou assim: olha, você está vendo essa cobra que está aí na sua frente? Na igreja ela te abraça, nagaço. Mas por trás te larga o pau. Ele e a família dela são tudo cobra. Estão tudo te falando mal de ti por trás. Ó, larga essa cobra, larga essa jararaca. Você está pensando que você está fazendo, pecando no oculto e Deus não está vendo, não? E Deus dá tempo, hein? Aí tem pessoa que fala assim: Deus não envergonha ninguém. E tem pessoa que fala assim: ó, Deus é amor, mas Ele também é consumidor. Eu olhei para aquela irmã, eu não tive nem o que falar. A casa caiu. Aquela irmã olhou para mim. Ela olhou para mim assim, sabe? Mesmo com tudo que eu fiz com ela, ela me olhou com um olhar de amor, não com um olhar de julgamento, de condenação. Ela olhou para mim e falou assim: Zaida, eu estava cuidando de você e você fez isso comigo. E eu comecei a chorar. Aí a missionária de lá, lágrima de crocodilo, vai te bocanhar quando sair daqui. Aí saímos eu e ela. E agora no ônibus, quem pagou a minha passagem foi ela. Eu não tive nem o que falar com a irmã. Eu fiquei caladinha. E a irmã só chorando. Só chorando. Você pensa que eu melhorei? Quando eu cheguei em casa aí que eu lasquei mais um pau nela mesmo. Fala assim: horrenda é as coisas que caem na mão do Deus vivo. Não brinca com Deus. Não toca nos ungidos de Deus. Deixa que de profeta quem trata é Jesus. Está vendo a falha da sua igreja? Está vendo a falha do seu marido, do seu filho, da sua casa? Vai orar. Ainda mais se aquele homem ou mulher estiver de joelho, orando pela sua vida, e você está lá lascando a madeira. Se prepara que Jeová vai te pegar. Não vou contar tudo, só vou falar para você o que aconteceu. Cheguei em casa, não me arrependi. Continuei falando mal daquela irmã. Falei: quer saber, eu vou sair daquela igreja. Não quero mais saber daquela irmã. Falei mal dela, beça. Aí sabe o que aconteceu? Caí na mão de Deus. Você está me vendo hoje, Lúcia, daqui? Fui parar lá no Jurujuba. Fiquei 2 anos sem mente. Perdi casa, perdi família. Porque louco não cuida de ninguém. A espada do Senhor desceu. A flecha desceu. Eu fiquei inchada. Eu tive anoxia nervosa. Cheguei a pesar 43 quilos. Eu fiquei tão inchada que eu vomitava sangue. Fiquei 2 anos, apóstolo Isaías, sem mente, trancada dentro de um quarto. Tentei suicídio, taquei fogo na minha casa. Minha mãe tirou meu filho de mim. Eu não brinco com Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Fiquei 2 anos sem mente. O espírito da loucura entrou. Eu perdi tudo. E Deus restaurou.
Mas Deus só restaurou depois que eu fui até aquela irmã e pedi perdão. Um dia eu trancada dentro do quarto, porque eu tomava Lexotan, diazepam, tentei suicídio. Minha mãe disse que eu tinha que ficar trancada dentro do quarto, porque eu era uma com meus filhos. Fala assim: Deus, faz milagre. Um dia, eu dentro da minha casa, meu pai começou a me evangelizar. Toda vez que minha mãe saía, que a minha mente voltava, meu pai sentava perto de mim, eu com o cabelo desse tamanho, com as unhas grandes, meu pai falava de Jesus para mim. E ali ele falava: filha, quando a sua mente voltar, você começa a orar. Mas um dia, o meu pai saiu porque ele trabalhava no aeroporto Santos Dumont. Minha mãe não vigiou nada. Mas eu já estava orando a Deus. Quando a mente voltava. Quando a mente voltava, eu já estava orando a Deus. Minha mãe armou tudo. Chamou um carro. Me botou dentro daquele carro. E eu fui lá para o Jurujuba, lá em Niterói. Mas ela não sabia que Deus já estava tratando o pastor Anabandaraio. Quando eu cheguei dentro daquele manicômio, ela onde o filho chora, a mãe chora e ninguém vê. As coisas com Deus é sério, não brinca com o Senhor. Quando eu cheguei no Jurujuba, Deus fez a minha mente voltar. E eu olhei para minha mãe e falei assim: o que é que eu estou fazendo aqui? E aquelas grades, aquelas mulheres lá dentro gritando, amarrada. E eu comecei a chorar, perguntando a minha mãe, e ela não me respondia. Ela falou: fica aqui, que eu vou lá dentro falar com os médicos. O diabo armou laço, mas Jesus, ele corta. Minha mãe me deixou lá. Quando minha mãe me deixou lá, eu desci no chão do Jurujuba. Eu comecei a gritar por Deus. Ninguém me entendia. Eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, se tu é da vida do meu pai, eu prometo a ti que tu me tira daqui, eu vou fazer a tua obra. E eu escutei a voz de Deus. Ele falou assim: aquieta e veja o livramento que eu vou te dar hoje. Ele falou: não grita, não fala nada. Quando minha mãe veio, me pegou, me levou para uma sala de mais de 10 médicos. Os médicos começaram a me examinar e falaram assim: sua filha não está louca. Olha a mão de Deus aí. Leva ela para casa. Dá Lexotan, diazepam para ela, comida, que ela está muito fraca. E ela não está louca. A irmã, que eu falava mal, sabe o que aconteceu? Não brinca com Deus, porque perece você e a sua casa. Meu irmão era do tráfico da Vila Ipiranga. E nós fomos lá para São Gonçalo, Santa Isabel. Meu irmão entrou para o tráfico lá também. E eu tinha uma união muito grande com meu irmão. Um dia ele chegou para mim e falou assim: você quer que eu mate aquela mulher? Matar ela? Ele: eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Você pensa que eu falei alguma coisa? Não. Quando meu irmão foi matar aquela mulher, o anjo falou para ela: sai dessa casa. Depois de 7 dias mataram meu irmão. Olha o preço da desobediência. Por causa do meu pecado, meu irmão desceu à sepultura. Ele foi matar a irmã e acabou ele sendo morto.
Quando você, Jona, entra em desobediência com Deus, você não leva só você para o vento, não, você leva a sua família também. Então não brinca com o Senhor. Guarda essa língua dentro da tua boca. Larga a vida de A e de B, porque Deus não gosta que nós ficamos falando de A e de B. Eu fiquei 2 anos na mão do oleiro, e quando eu pedi perdão, aquela irmã, o Senhor me restaurou, o Senhor me devolveu meus filhos, o Senhor me deu a minha casa, e o Senhor me deu esse varão aqui como esposo. E tem gente aqui que está com a língua comprida, hein? Você está precisando, com o sabão do lavadeiro, passe, ó. Não interessa a vida de A e de B. Se preocupa com a sua, porque Jesus está voltando. Hoje você está me vendo assim, gordinha. Jesus usou um vaso e falou que ia restaurar minha saúde por completo. Mas sabe por causa de quê que eu fiquei? Na mão do oleiro. Por falar mal de profeta. Fala assim, mexer com profeta é mexer em casa de marimbondo. E o pior é que tem gente mexendo. Você está pensando que Jesus é só amor? Jesus é consumidor também. Hoje eu estou liberta. Hoje eu estou restaurada. Mas Jesus teve que me apertar para me poder largar tudo aquilo que nada agrada de Deus. E Deus está cobrando conserto de pessoas aqui. Você ouviu falar que hoje a porta é estreita, não é larga. Não tem que só se limpar por fora, não. É por dentro também. Você pode vir lá de fora sujo, mas você não pode permanecer. Se eu vim lá do tráfico, a maconha tem que sair, o cigarro tem que sair. Se eu entrei para a casa do Senhor, o roubo tem que sair. O roubo tem que sair. Se eu aceitei Jesus, 2 Coríntios 5, 17 diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se Cristo vive em mim, eu tenho que nascer da água e do Espírito. Não tem essa de eu ficar na igreja adulterando, me prostituindo, fumando, bebendo, metendo a mão na cara dos outros, arrumando barraco ainda, xingando o marido dentro de casa, marido xingando a mulher. Aí depois eu vou lá, dobro o joelho, peço perdão a Deus e vou cantar. Você vai levar a vara de Jesus. Porque tem gente assim. Sabe, pastor? Xinga palavrão e depois vai louvar. Briga em casa com a mulher e depois vai tomar ceia e ainda vai ainda. Ah, Jesus. Pregar. Como é que o marido vai pregar se ele não está bem com a mulher? O primeiro conserto é dentro de casa, ó. Eu e ele. Quando a gente se desentende, antes da gente ir para a obra, primeiro conserto é dentro de casa. E Deus quer conserto de casal. Briga, aí depois vai lá para a igreja louvar, vai lá para a igreja orar. Ah, que eu não passe na sua igreja. É conserto do varão e é conserto da varoa. Jesus quer conserto também dos casais. Tem homem que não gosta de pedir perdão para a mulher. Ele erra com a mulher e não gosta de pedir perdão. A mesma coisa também, mulher também não gosta de pedir perdão. O conserto é para os dois. Como é que eu vou fazer a obra de Deus brigada com o meu varão? Não. Aí tem um ditado que fala lá na minha igreja, as pessoas só deixam para analisar a vida no dia da Santa Ceia. Todo dia é dia de conserto. O palavrão tem que sair, a fofoca tem que sair, o roubo tem que sair, a maconha tem que sair, a cocaína tem que sair, a prostituição tem que sair, a contenda tem que sair. E aquela senha lá, que você bota no celular, sua mulher não pode ver. Tem marido assim, ele bota a senha no celular, aí a mulher não pode ver. Ele pode ver da mulher, mas a mulher não pode ver dele. Não. Você não tem que esconder nada da sua esposa,
Meu celular fica lá em casa, ó. Ele vê o meu celular, eu vejo dele. Não tem esse negócio de botar senha no telefone, não. E tem mulher ainda casada que não respeita marido. Fica de conversa com o homem pela madrugada. Ei, toma errada. Se eu sou casada, não sei porque esse rolo desceu aqui. Se eu sou casada, eu tenho que estar conversando com meu marido. Não é com o varão pelo telefone de madrugada, não. E a mulher também. O varão também não tem que estar conversando com mulher de madrugada, não. Vai conversar com Jesus. Tem homem que gosta de conversar com varoa. Eu falei lá na minha igreja assim, ó. Quando as varoas começaram a pedir o telefone do pastor Arialdo, eu falei, vou te apresentar o varão de fogo. Anagaço. Tem que vigiar. O adultério está isso, não é ciúme não, isso é zelo. Tem marido que fica conversando com mulher e pela madrugada e a mulher está lá dormindo e está ele. A mulher dormindo, está ele. Conversando com outra no celular. Você acha que Jesus está nesse negócio? E tem mulher também, tá? Tem mulher que espera o marido roncar e pega o telefone para ficar falando com outro de madrugada. Lá na igreja tem um lema. Mulher quer conversar, vem conversar comigo. O homem quer conversar, vai conversar com meu esposo. Tem que ser assim, apóstolo. Que a Bíblia fala sobre as astúcias ciladas do diabo. Eu fui no batismo com o pastor Arialdo. Tinha um pastor lá. Eu falei, pastor, Deus mandou você vigiar, que eu vejo você cair no adultério. Eu vejo uma pombagira te derrubando. Ele olhou para minha cara com uma cara de deboche. É, irmão. E ele te mostrou onde que eu vou cair. Falei, pastor, você está pensando que o adultério está lá fora, o adultério está dentro da sua igreja. Tem uma mulher dentro da sua igreja. E o pastor caiu. 20 anos de casado. Ah, eu tenho 30 anos de igreja. Você pode ter 30, 50, você pode ter 60. O negócio não é ter 30, 50 anos de igreja, nem 60. O negócio é você se converter. Porque eu conheço pessoa que tem 30 anos, chega a falar com a boca cheia para mim. Eu tenho 50 anos de igreja, 30 anos, engraçado. Só de igreja, de conversão, de transformação, não tem nenhuma. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.